dia, crianças. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, quero começar parabenizando, né, as crianças e os pais, né, por já terem enviado a maioria, enviado seus gabaritos, né, ter cumprido com seus compromissos. Muito bem. Bom, ainda falta ainda alguns, mas estou aqui aguardando, tá certo? Bom, então, nós estamos finalizando mais uma semana, né? Aula de português. Vamos pegar aí o livro e abrir na página da correção, né? Pegando lápis e borracha, para que a gente possa fazer essa conferência das atividades, tá certo? Então, vamos lá, todo mundo. Lembrando sempre de fazer o quê? A higiene das mãos, a gente não pode estar brincando, né? Temos que estar sempre limpinho, com as mãozinhas limpinhas. Isso é algo fundamental hoje em dia na nossa vida. Bom, então aí a primeira questão diz o seguinte: leia em voz alta as palavras de cada coluna, observando se o som representado pelas letras C e C cedilha é igual ou diferente. Bom, então vamos lá, temos 3 colunas, então vamos ler, né? A primeira coluna: constelação, lenço, crianças, Moçambique, poço, açúcar. Segunda coluna: cinto, círculo, ancião, certo, vence, permanece. Terceira coluna: doidice, velhice, esquisitice, burrice, criancice, chatice. Tá certo? Então, são essas palavrinhas. Então, agora vamos responder, né, as alternativas relacionadas com essa leitura. Na letra A, observe as palavras da primeira coluna que vogais aparecem depois de C cedilha. Bom, quais foram as vogais? A, O e U, certo? Letra B. Na coluna 1, há alguma palavra em que o C cedilha é seguido da vogal E ou I? Sim ou não? Não, não é isso? Certo? O C cedilha é uma regra que a gente já viu na aula passada. Qual é a regrinha? Ele deve acompanhar quem? As vogais A, O e U, tá certo? Na letra C, converse com seus colegas e o professor sobre a frase a seguir. Não aparece em nenhuma das colunas palavras iniciadas com C cedilha. Nós podemos fazer isso? Não, é uma regra gramatical, não é isso? Como regra, nós temos que as palavras que têm o som de S, ou seja, do C cedilha, não podem começar com C cedilha. Elas começam com a letrinha S ou com a letra C, mas com C cedilha, não. Tá certo? Essa é uma regra gramatical que nós não podemos esquecer dela, tá bom? Então, C cedilha somente no meio das palavras, nunca no início de alguma palavrinha. Combinado? Não esqueçam dessa regrinha. Vamos para a próxima. Letra D, que diz o seguinte: observe a coluna 2 nas palavras em que o C tem o som de S. Quais vogais aparecem depois do C? Já observaram isso? A gente tem sempre que observar esses pequenos detalhes, né? Bom, então aparece o quê? As vogais são E e I, ou seja, as vogais que não são usadas com o C cedilha, não é isso? Então, é a letrinha E e I. Letra E.
O que há em comum na escrita das palavras listadas na coluna 3? Bom, então ele diz que o quê? Que todas possuem a terminação "ice" e são escritas com a letra C. Então é mais uma regrinha aprendida. Letra F. Converse com seus colegas para responder a esta questão. O que se pode concluir a respeito do emprego de letra C, cedilha e C, quando tem, som de S? Então, registre a seguir o que vocês concluíram. Bom, então o que eles nos dizem? Que a letra S, que no caso C, cedilha, sempre terá som de S. Mas usamos o C, cedilha, somente no meio de palavras e antes, das vogais A, O e U. Já a letra C, com som de S, pode aparecer no início e no meio da palavra, diante das vogais E e I, tá certo? Que são as vogais que sobram. Então, C cedilha, as vogais são A, O, U. E o C, I e E, tá certo? Bom, então vamos lá à segunda questão, que a gente nos ensina como usar o dicionário, como pesquisar palavrinhas no dicionário. Então, eu digo o seguinte: vamos retomar o estudo das páginas de dicionário, coisa que a gente já viu, não é isso? Você já sabe que as palavras que buscamos no dicionário aparecem em ordem alfabética, tá? Então, também já sabe que as duas palavras em destaque que aparecem no alto da página, uma à direita e a outra à esquerda, são palavras guias, que servem para indicar o primeiro e último verbete mostrados nessa página. Olha aí como está lá em cima da página do dicionário, né? Quem tem o dicionário em casa pode pegar para conferir e realmente ver se essa dica confere, tá? Então, peguei um dicionário de português, dê uma olhada, observe direitinho como é que as palavras aparecem em cada página. Então, olha aí, nós temos aí as palavrinhas lá em cima, que para indicar que é a primeira palavra daquela página e a última palavrinha. Então, não esqueçam desse detalhe, que isso facilita bastante a nossa procura por palavras, tá certo? Então, entendido até aí? Bom, que bom. Então, só lembrando, o que é mesmo como procurar as palavras no dicionário? Primeiro, que elas aparecem em ordem alfabética, A primeira letra, depois a gente procura pela segunda, a terceira e assim sucessivamente, na sequência de aparecer, cada letrinha do alfabeto, tá bom? Entendido? Bom, por isso que a gente viu lá no início do ano como ordenar, organizar as palavras por ordem, Então, para que a gente aprenda a encontrar no dicionário de uma forma bem mais fácil. Bom, então aí na página seguinte, nós temos a seguinte questão ainda, do seguinte: entrada é o nome dado à primeira palavra em destaque nos verbetes do dicionário. Foi isso? Bom, então, letra A. Copie os verbetes com entradas, são escritos com C cedilha. Bom, então aí nós temos lotação, que é 1 e 2, e louça. Bem, trocamos C cedilha por ser em louça. Que palavra se forma? Cria uma frase usando essa nova palavra. Bom, a palavra, quando eu tiro o C cedilha e coloco somente o C, fica a palavra louca.
Então, a frase, vocês formem a frase que vocês quiserem, tá certo? Pode ser o quê? Eu vi uma louca na rua, né? Ou então, aquela mulher estava louca ontem. Então, são apenas sugestões. Cada um crie uma frase com a palavra louca. Então, é importante que a gente possa observar e usar corretamente essas duas letrinhas, C cedilha ou C, tá? Porque senão a gente vai estar colocando uma outra palavra. Bom, na letra C, o verbete lotação aparece 2 vezes nessa página. Por que isso acontece? Bom, acontece porque a mesma palavra apresenta 2 significados diferentes. Simplesmente por isso, tá? Bom, então agora vamos para a letra D, que diz o seguinte: o verbete loucura não aparece nesta página de dicionário. Se fôssemos colocá-lo nesta página, ele entraria depois da palavra. Vocês observaram bem a página do dicionário? Seria ainda a palavra louco e a palavra, né? E antes da palavra louro. Certo? Então, entre essas duas palavrinhas aí, louco e louro. Tá? Então, ficaria a palavra loucura. Certo? Conferido tudo direitinho essa página. Bom, então a gente finaliza essa primeira parte da correção. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre como usar as duas letrinhas, o S e o SS, né? A gente faz muitas perguntas em relação a este uso, para que depois vocês possam finalizar essa atividade respondendo as demais questões que estão relacionadas com esse uso. Qual é o uso mesmo? Do S e do SS. Isso é super importante a gente entender a diferença de uso de um para o outro, tá certo? Bom, diz o seguinte: caso fôssemos analisar o som representado por algumas sílabas das palavras tipo sala, sapato, caçar, assado. A conclusão que iríamos chegar é que todas, em termos sonoros, são idênticos, não é isso? Todos têm o som do sa, sala, sapato, caçar, assado, tem o mesmo som. Porém, como sabemos, não é pelo fato de se constituírem dessas características que são grafadas da mesma forma. A certeza você sabe porque não é verdade, não é isso? Olha só aí como ficou. Sala conhece, sapato também conhece, mas o caçar e o assado, né? Observe que tem escritas diferentes, tá? Então agora, S ou SS? Bom, a língua portuguesa é repleta de várias regras específicas e cada regra foi criada visando facilitar o entendimento do uso da língua, para que a gente não erre, porque tem uma regrinha, se não tivesse regra, a gente escreveria de qualquer maneira. Mas existem as regras para que a gente possa segui-las. Entendido? Então, vamos agora a algumas regrinhas de uso. Bom, diz o seguinte: quando usa o S? Bom, então vamos lá. O S é usado nas palavras nas seguintes situações. Bom, usamos os sufixos. O que é sufixo? São terminações, tá? São aquela parte que termina as palavras que nós acrescentamos. Bom, como o final de oso e osa, quando a palavra é um adjetivo, está dando uma qualidade, não é isso?
Lembrando que sufixo é a terminação de uma palavra, tá? Como exemplo, nós temos aí, ó, a palavra bom. Se eu acrescento o sufixo oso, fica bondoso. A palavra gosto. Se eu acrescento o sufixo oso, ou seja, a terminação oso, fica gostoso. Certo? Visto, vistosa. Tá certo? Então, isso é chamado de sufixo. E nesse caso, o sufixo vai ser escrito com a letra S. Né? Bondoso, gostoso, vistoso. A regra não é válida para a palavra gozo, tá? E também termina com oso, mas não é válido para ela. Então, isso é uma regrinha a se lembrar. Bom, usamos nos sufixos esa e isa, tá? Tipo aí, ó, como nós temos no exemplo. Marquesa, profetisa, baronesa. Tá certo? Depois de ditongos, como? Ditongo vocês lembram, né? Que é o quê? Que é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Então, aí, coisa, náusea, lousa. Então, aí nós usamos o S quando for ditongo. No sufixo es, quando este indicar origem, procedência, ou seja, a origem de onde que é, por exemplo, se você é da China, você é um chinês, se você é da Noruega, é um norueguês, se você é de Portugal, você é um português, tá? Então, e agora vamos ver os casos relacionados ao emprego do SS. Bom, nos substantivos relacionados a verbos com radical met, né? Como, aí nós temos submeter, submissão, intrometer, né? O met, intromissão. Ou então, nos substantivos relacionados a verbos constituídos pelo radical gred. Então, ó, transgredir, transgressão, agredir, agressão. Certo, crianças? Onde tenham essas palavrinhas, tá certo? Que tem esse como radical, como parte principal, tá? Met e gred. Então, lembrar disso daí, tá? Bom, a outra regrinha é nos substantivos a que se relacionam os verbos com radical prim, né? Comprimir, compressão, reprimir, repressão. D, nos substantivos relacionados a verbos formados pelo radical sed. Ceder, seção. Letra E, nos substantivos relacionados a verbos constituídos pelo radical ter. Então, aí nós temos aí discutir, discussão, permitir, permissão, ok? Bom, então, tudo isso, né, são regrinhas as quais nós devemos memorizar, tá? Bom, então, a gente finaliza a nossa aulinha de hoje e eu peço a vocês que finalizem essa atividade, não é? A partir da terceira até a sexta questão. Então, beijão no coração.